Boa tarde, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui com vocês para apresentar a vocês algumas interpretações das músicas de Raul Seixas, que eu na realidade eu já fiz essas interpretações há muito tempo. Elas estão aí compartilhadas no Facebook desde 2016 para cá. Mas aí eu resolvi, imprimir tudo que eu escrevi, que se eu quiser amanhã depois eu posso até fazer um livro sobre isso e fazer com vocês ao vivo essas interpretações. Só que agora eu vou explicar para vocês o que é a sociedade alternativa. Porque a sociedade alternativa, nos dias de hoje, não é mais aquela sociedade alternativa de que Raul Seixas cantava na década de 70. Hoje não se fala tomar banho de chapéu. A conversa hoje, mais da sociedade alternativa, ela é muito... conversa mais sobre espiritualidade, igrejas, comunidade, políticas, sociedade, liberdade, direitos humanos, enfim, é a sociedade alternativa que hoje eu quero começar a apresentar para você. Essa sociedade alternativa que eu vou te apresentar hoje, ela é espiritual. Aí no decorrer dos outros vídeos, já estou preparando, serão 4 encontros que nós vamos falar sobre a sociedade alternativa. Aí a gente vai abranger sobre a vida humana, sobre o ser humano, sobre a nossa política brasileira e por que seria assim necessário essa sociedade alternativa. A sociedade alternativa, ela foi criada, ela foi baseada junto com Raul Seixas e Paulo Coelho, Os dois tiveram essa ideia de uma sociedade alternativa que infelizmente não teve avanço. Infelizmente. Hoje, alguns supostos Raul Seixistas, em seus encontros Raul Seixistas, eles até cantam aquele hino maravilhoso da sociedade alternativa. Mas eles não conhecem a realidade, a história da sociedade alternativa, que veio citada através da filosofia, junto baseado com a teologia e também com a vida humana e políticas. Então a sociedade alternativa não é faz o que tu queres, que é ser tudo da lei. Então ela abrange muita coisa. Então hoje eu vou apresentar Viva a Sociedade Alternativa Espiritual. Quando Raul Seixas cantou sobre a sociedade alternativa, estava evidentemente influenciado por Aleister Crowley, que é um satanista muito cultuado até os dias de hoje, mas que, ao meu ver, na minha opinião, era mais um homem querendo anarquizar os valores da sua época e chamar a atenção, era isso Aleister Crowley, do que um emissário do inferno. Então ele não era o emissário do inferno, ele não era o cara do diabo, ele ele só queria anarquizar naquela época. Então esse é o Aleister Crowley. De fato, Crowley conseguiu chamar a atenção e muitos sonharam a partir disso com a sociedade alternativa, onde não haveriam regras, líderes e onde tudo seria da lei, se assim desejasse quem quer que fosse. Então há de ser tudo da lei. Se você quer que seja na lei, que seja na lei. Se não, caso contrário, não vive na lei. Mas nós sabemos que, conforme a lei que é dita para o ser humano, se você não cumprir com essas leis, você sabe que você pode ter grandes problemas lá na frente. E nós vivemos num país capitalista. Nós somos sujeitos a várias regras. E as regras tem em todo lugar. Você vai numa danceteria, tem regra. Você vai para a escola, tem regra. No seu trabalho tem regra, enfim, aonde se quer tem regra. Então há de ser tudo lei, mas nem tudo poderia ser da lei. Nem tudo poderia ter esse livre-arbítrio, senão as pessoas, eles acabam anarquizando demais.
O sonho da sociedade alternativa era uma resposta à sociedade vigente daquela época, com suas regras e metas rumo ao progresso industrial e tecnológico. Também as frustrações, depressões e vazios que vinham junto com todo esse avanço. Nesse aspecto, eu tenho que concordar com Raul Seixas. Se a sociedade alternativa fracassou tanto no conceito como na prática, temos hoje a possibilidade de viver numa sociedade alternativa que inevitavelmente dará certo no fim, a saber, a igreja. A igreja. Vamos lá. Desde seu começo, a igreja foi inspirada para ser uma resposta ao mundo opressor. Era sua intenção quebrar o sistema, não para uma simples anarquia, que viria reconstruir um novo modelo sem líderes ou regras, mas que transformaria o modelo engessado novamente em um modelo vivo e funcional pelos padrões divinos. Eu separei um versículo bíblico que a gente já vai abranger esse lado. Quer ver? No 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, diz bem assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe das coisas de Deus. As pessoas têm mania de criticar, de apontar o dedo, de falar um monte de coisas, mas não sabe que daquelas coisas pode surgir frutos divinos. Então vamos dar a sequência. A comunidade do Espírito e seus líderes, em Atos, não estavam preocupados criando estratégias para fazer a igreja crescer, mas ela crescia como nunca, em meio à completa ausência de qualquer plano pretensioso de crescimento. O crescimento se deu em um processo integral e natural. Quanto mais a comunidade perseverava e crescia na comunhão e no ensino, crescimento conceitual e orgânico. Se veja que as pessoas na época, lá em livros de Atos, eles se encontravam, se reuniam em suas casas, iam aos seus templos, iam como? Por espontânea vontade. A sociedade alternativa espiritual, ela é uma alternativa para a sua vida. Você tem uma alternativa para a sua vida hoje. Qual é a alternativa para a sua vida hoje? A alternativa para a sua vida hoje é entregar a sua vida para Jesus. Só que isso, quem tem que escolher esse caminho é você. O livre-arbítrio está com você. Deus, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Porém, a gente planta e depois vamos colher. Se o caminho foi errado, você vai colher daquele caminho errado. Porém, se você para um caminho certo, você vai colher os frutos desse caminho certo. As pessoas queriam aquilo, precisavam daquilo. Não era apenas fuga, mas sim era a chance de um recomeço. Até porque na época o povo na época do livro de Atos, o povo se reunia por causa dos religiosos antigamente. Você era obrigado a ser religioso. Quando uma criança nascia, ela já nascia todo no conceito religiosos. Até Jesus mesmo xingava os religiosos de fariseus, de hipócritas, endemoniados, enganadores. Porque muita gente tinha todo o conhecimento teológico, tinha todo o conhecimento até da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Aí eles queriam mostrar, eles queriam ensinar as pessoas a ter todo aquele conhecimento, a colocar, a adaptar
as suas religiões, só que eles mesmos não praticavam isso. E quando sucedeu esse no livro de Atos, que conta toda a história da igreja primitiva, ali a gente observa as pessoas sendo espontâneas, nada era obrigado a fazer. Ora, as pessoas davam ofertas, as pessoas também davam seus dízimos, as pessoas também ajudavam um ao outro com seus bens. Quem tinha 3, 4, 5 casas, 3, 4, 5 terrenos, eles vendiam um e distribuíam aos pobres. Então essa é a liberdade, essa é uma sociedade cristã que conseguiu uma alternativa para uma vida diferente, uma vida com Cristo e uma vida de ajudar ao próximo. Você veja que não tem erro. E no entendimento que o modelo atual fracassara e agora essa alternativa parecia muito mais verdadeira e certa do que a outra. Porém, com o tempo, essa sociedade alternativa se perdeu em meio a novos gestos políticos e tradicionalismo que visam o poder. Então a sociedade alternativa ela também é luta contra o poderio que a gente tem vivido por aí. Por isso que a música diz assim, ó: e hoje você não tem direito a nada. O país apresenta a nossa liberdade de expressão, só que você não tem a liberdade de expressão. E isso, nós vamos abranger esse assunto lá na frente, porque esse daqui eu estou apresentando só apenas o lado espiritual. Então, digamos que eu estou apresentando para vocês aqui, como que eu posso dizer, um contratexto do que eu vou falar futuramente com a sociedade alternativa para o lado político, para o lado do nosso país, do nosso estado e até mesmo do nosso município. Aparentemente continuou a crescer, mas seu crescimento não foi compatível com o impacto que deveria de ter ser o avanço. Então, quando vemos a explosão de crescimento na igreja evangélica, hoje, devemos nos perguntar não tanto sobre os métodos, estratégias ou número, mas no que e no como está crescendo, na qualidade. De nada adianta uma igreja grande no tamanho, mas pequena na maturidade cristã. A comunidade deveria ser idealmente a alternativa do Espírito para os cansados, feridos, oprimidos e sobrecarregados do mundo. Então a gente vê o avanço das igrejas evangélicas. E muitas das pessoas estão indo nessas igrejas evangélicas não porque um familiar vai lá e fala: eu quero que você vá, eu quero que você vá. Eu cresci ali e você vai ficar ali, eu vou morrer ali, você também vai morrer ali. Aí o Espírito Santo vem, está no nosso meio, nos convence do nosso pecado, fala para nós que nós devemos ir para um lugar onde a gente possa buscar a Deus, onde a gente pode entregar nossa vida para Deus. Aí surge essa alternativa no meio dessa sociedade. Uma sociedade pecaminosa, uma sociedade que está totalmente perdida, uma sociedade que hoje, nos dias de hoje, estão vivendo como época de Noé, como também na época de Sodoma e Gomorra. Se você vê hoje a sociedade, nos dias de hoje, é uma sociedade corrupta, é uma sociedade de enganos, é uma sociedade de pessoas que estão matando uns aos outros, piores do que animais. É uma sociedade que tem blasfemado contra Deus, blasfemado contra o Espírito Santo. É uma sociedade que tem criados até a iras de Deus.
Porque se Deus quiser, Ele acabaria com essa sociedade num estalar de dedos, como Ele fez em épocas de Noé, quando saiu o primeiro dilúvio, como Ele fez com Sodoma e Gomorra, que destruiu uma cidade toda com fogo e enxofre. E hoje vem uma alternativa. Qual seria uma alternativa para essa sociedade, se não seria a vinda do Senhor Jesus? Porque antigamente, para a gente ser salvo, antigamente para a gente ter uma vida com Deus, para a gente se comunicar com Deus, não precisaria de profetas e sacerdotes. Hoje você tem uma alternativa. E qual é uma alternativa? É o Senhor Jesus. Essa é a alternativa. A alternativa de você mudar de vida é você se achegar até Deus. Você não precisa mais de pastores, você não precisa mais de sacerdotes, você não precisa mais de profetas, você não precisa mais fazer sacrifícios, tanto financeiros ou como sacrifícios animalescos, para se achegar até Deus. Basta você dobrar os seus joelhos, abrir o seu coração, se expor diante do Altíssimo, e ali Ele está para te responder. Então, quando se trata de sociedade alternativa espiritual, seria uma alternativa que Deus deu para essa sociedade nos dias de hoje. E o Senhor Jesus, Ele foi uma alternativa para nós, e Ele é até hoje uma alternativa para essa sociedade. Por isso que as pessoas não entendem que quando nós usamos a chave da sociedade alternativa, é a mesma chave que eu tenho aqui tatuado no braço. Inclusive foi feito um desafio no cabeleireiro lá, que ele desenharia. Eu falei, duvido. Ele falou, eu desenho, então desenha na minha cabeça. Até uma chave o cara desenhou aqui. Porque essa chave, ela representa a liberdade. Ela é a chave que representa que você tem a chave para a sua liberdade, a chave para abrir os seus sonhos. Nós somos livres para realizações de sonhos, livres para você fazer o que você entender da sua vida. Você é livre com Deus, mas também você pode ser livre sem Deus. É a sua liberdade. Mas eu garanto, uma liberdade sendo livre com Deus é muito melhor você vivendo essa liberdade livre com o Senhor Jesus do que uma liberdade desse mundo com a sociedade totalmente corrupta. Ainda diz bem assim, eu já vou responder ao meu amigo, a Gabriela Brito, que está aí também junto com nós assistindo. Lucas, prazer, meu amigo, grande amigo tecladista lá da igreja. O meu amigo Reinaldo, trabalhamos junto lá na ICEPA lá, tá aí também junto comigo aí, participando. O Marcos Marisa também, tudo bom? Como é que vai? Célio Vieira, grande Célio Vieira, né, o DJ aí que toca os flashbacks aqui na cidade. Manuel Eduardo também tá junto comigo. Vanderlei da Rotan, uma boa tarde. Juarez, meu amigo, também está aí presente. Aê, Gordinho, Eliandro Cardoso tá aí também comigo. Tiago Castro e uma galera que está aí junto comigo. Eu agradeço a vocês por vocês estarem aqui comigo. Mas não se preocupe que eu não vou demorar com a transmissão, porque isso aqui será coisa rápida. Só para nós dar sequência nas outras sociedades alternativas que eu irei falar nas próximas transmissões. Aí diz bem assim ainda. O que nós poderemos ser nessa sociedade alternativa? Qual seria uma alternativa que o Espírito Santo hoje faz com os crentes de hoje? É ser agente profético de denúncia, corrupção e injustiça, sob que formas elas apareçam. Ser agente de transformação integral. Veja só, é uma alternativa do Espírito Santo que nos usa para ser esse tipo de agente. Por outro lado, sempre que a igreja deixa, por alguma razão, de exercer esse papel, o Espírito inadvertidamente não deixa de agir. Isso significa que o Espírito cria comunidade
mas não é monopólio dela, pois é ela quem acompanha os movimentos da igreja. Mas é exatamente ao contrário. A igreja que, como comunidade, deve acompanhar o sopro do Espírito. Onde quer que ele esteja soprando e ouvir a sua voz, ainda que não saiba dizer de onde vem e nem para onde vai. Inclusive essa passagem, eu vou abrir, ela está no livro de João. Você veja que a sociedade alternativa, ela mostra justamente, falou sobre o sopro de uma comunidade cristã. Fala sobre uma alternativa para trazer a salvação a essas pessoas, a não ser usar homens e mulheres de Deus que estão dispostos a pregar a palavra dele. Isso seria, sim, uma alternativa para essa sociedade pecaminosa atual. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 8, diz bem assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, nascido do Espírito. Toda pessoa que nasce do Espírito, ela ouve a voz de Deus. Às vezes a pessoa pode estar ali tranquila, de repente o Espírito Santo manda ela falar algo no ouvido dela e manda ela ir em tal lugar. E ela vai lá e vai em tal lugar, sem dizer por que, Senhor, por que eu, Senhor, por que eu tenho que fazer isso, Senhor. É como tem ocorrido comigo. Algumas igrejas têm me chamado para pregar o Evangelho e o Espírito Santo vai lá e me envia. Aí quando eu vou pregar a palavra de Deus, depois que eu termino de pregar a palavra de Deus, quando eu vou para o meu canto sozinho, aí eu chego e pergunto para Deus, mas por que eu tive que pregar desta forma, sabendo que tem pastor ali que poderia pregar para suas ovelhas? E é óbvio que o Espírito Santo fala que isso seria uma alternativa diferente para pregar para aquele povo. Porque o povo que está ali, ele ouve até a voz do pastor. Aprende os ensinamentos do pastor. Mas há certas coisas que é preciso dizer à igreja que o pastor também precisa ouvir. E aí o que acontece? Ele envia outras pessoas para ir nessas igrejas, para pregar não somente para o povo daquela igreja, mas também para o pastor que prega naquela igreja. E essas igrejas que dão espaço para esses tipos de pastores são igrejas que elas estão crescendo ricamente em espiritual. Agora, aquelas igrejas que falam, nós já temos nossos pastores e não precisamos de pastores vindo de outras igrejas pregar o Evangelho, é uma igreja que ela não vai crescer mais. Ela não tem aquele crescimento espiritual o quanto o Senhor Jesus precisa que nasça esse crescimento. A igreja está perversa. O mundo está perverso. Por isso que tem muitas igrejas hoje aí, que são essas igrejas que não deixam outros pastores pregar, mas eles falam que já tem os pastores deles. Então são igrejas que hoje estão aí fazendo do altar de Deus um picadeiro, um altar de Deus de encontros de palhaçadas, um altar de Deus de piada, né? Um palco de fazer piadas e um púlpito, em vez de estar ali a palavra de Deus em cima e estar ali para pregar aquelas ovelhas que estão ali precisando ouvir a voz do Espírito Santo, acaba fazendo um púlpito de um balcão de fazer negócios. Então o Espírito Santo é isso. Aí surge essa alternativa para tal igreja. E quem que ele vai concordar? Mas quem que o Espírito Santo poderá usar se não for aquele que chega e diz, eis-me aqui, Senhor. Não importa a hora, não importa o dia, mas eis-me aqui. Elias falou, eis-me aqui, Senhor. E foi usado por Deus. Quantos no passado os apóstolos disseram, eis-me aqui, Senhor. Foram até torturados até a morte por causa do Evangelho. Mas o Evangelho foi pregado
E até hoje, nos dias de hoje, nós, eu e alguns aí com a fé cristã, nós temos feito esse trabalho. E eu, como eu tenho a minha bandeira que se chama Sociedade Alternativa, então eu levo isso também para o lado espiritual. Eu levo. Por quê? Por que você acha que hoje eu prego a palavra de Deus? Por que hoje tem muita gente que não entende, mas agora eu vou explicar por que hoje eu carrego Raul Seixista cristão. Porque eu já passei por igrejas que me trouxe decepções. Eu já passei por igrejas que olha, é cheio de povo. Dizem que é o povo de fé. Mas quando a gente vê, certo? São pessoas que querem riquezas, querem casas, querem carros, querem empregos, querem ser empresários, querem casamentos, mas não querem o Senhor Jesus. Como eu também já estive dentro de uma igreja assim, certo? Que aquele povo estende a mão na cabeça de outras pessoas, mas entre quatro paredes, um come, o outro vivo. Não há temor, não está tendo respeito para com os outros. Divisões nas igrejas. Eu falo isso porque eu fui satanista. E tem muitos satanistas hoje que elas estão se infiltrando em todas as igrejas praticamente. E qual é o objetivo de um satanista se infiltrar nas igrejas? Ele consegue uma amizade com o pastor. Ele mostra que ele é o melhor dizimista, dá a melhor oferta do que todo mundo. E quando o pastor, que não é mais espiritual, mas é um homem carnal, é um homem que perdeu totalmente o temor, ele vai dar crédito totalmente àquela pessoa. Inclusive, alguns conseguem chegar até ser pastor. E aí o que causa? Eles conseguem causar divisões nas igrejas. Não é à toa que muitos pastores hoje estão abandonando o altar e quando eles saem, no outro dia, já tem uma igreja aberta. Se este sai de uma igreja e abre uma outra igreja, e se ele for pregar o evangelho totalmente diferente, mas diferente do que ele estava pregando de dentro de uma igreja, mas resolveu pregar a verdadeira palavra de Deus, aí a gente podemos dizer que o Espírito Santo abriu os olhos dele. Mas aqueles que saem, abre uma outra igreja, mas continua fazendo a mesma coisa, com práticas de heresias, com práticas de teologia da prosperidade. Por quê? Porque eles querem multidão de pessoas, mas dessas multidão de pessoas, muitos vão para o inferno. E aí aparece um Gerdau, Raul Seixista cristão, um homem recentemente convertido a Deus, vai fazer 3 anos. Aí o Espírito Santo encontra em mim um verdadeiro adorador, o amor que eu tenho por Jesus. Você acha que eu tenho medo do inferno? Eu não tenho medo. Você acha que eu não peco contra Deus porque eu não quero pecar porque eu tenho medo de Deus? Não. Você acha que eu não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno? Também não. Eu não peco, não quero errar, eu não quero fazer as coisas erradas, eu não quero viver esse mundo porque eu amo a Deus. É por amor a Ele que eu estou fazendo isso. Tem muita gente que ama a Deus, mas está no mesmo caminho, que é o caminho do inferno. Mesmo amando a Deus. E mesmo Deus amando essas pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito por elas, mesmo assim, Ele está amando essas pessoas, mas vai condená-las ao inferno. Porque afinal de contas, Deus não é só amor, mas Ele também é justiça. A comunhão precisa viver as decepções óbvias da convivência, para que ela cresça como uma comunhão entre seres humanos pecadores, mas salvos pela graça, e não entre anjos os semideus. Com isso dito, posso complementar que não vejo como igrejas que se dizem emergentes, igrejas em casas sem instituição. Muitas pessoas estão atribuindo as suas curas, as suas conquistas aos semideuses, aos anjos, ao anjo da guarda,
Há um Deus Ave Maria, há um Deus Parecida, há um Deus daqui, um Deus dali, e não tem dado culto diretamente ao Deus Todo-Poderoso, ao próprio Senhor Jesus. Não tem mais ninguém, pessoal. É só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e mais ninguém. Não existe Deus Mãe, nem Deus Madrinha, nem isso, nem aquilo. É só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E algumas igrejas aí, pessoas que se dizem igreja de Jesus, elas hoje saem de algumas instituições e começam a congregar somente em casas, sem instituição. Aí elas acham que pode ser a resposta certa aos problemas da igreja de hoje. Isso porque uma comunidade caseira será feita por pessoas magoadas e feridas pela instituição e que, no fim, tenderão a criar outro tipo de instituição, se quiserem permanecer como comunidade, ou, inevitavelmente, perderão sua força e propósito e morrerão sem frutos concretos. Pessoas que ficam bravas com algumas igrejas, resolvem aí se encontrar nas casas, dizendo que são igrejas de Jesus, mas não pregam o evangelho, não saem evangelizar, não sai pelas ruas anunciar a salvação, porque eles sabem, se eles começarem a fazer isso, pessoas vão começar a ir nessas casas. Aí aquela sala, já não vai caber mais ninguém. Aí eles vão para uma garagem. Da garagem não vai caber mais ninguém. Aí o que eles vão fazer? Eles vão ter que entrar em acordo, alugar um barracão, e quando for alugar um barracão para pedir liberação, ali todas as papeladas prontas, e vai ter que dizer o nome de uma igreja. Aí são pessoas magoadas, que se diz igreja de Jesus, mas eles passam o dia todo criticando as instituições. Passam o dia todo criticando os pastores, achando que por causa de um, os outros também são iguais. E essa não é uma alternativa dada pelo Espírito Santo, não. Não é alternativa dada para essa sociedade, não. Por isso que existe uma instituição. Foi uma alternativa para que as pessoas saíssem do mundo, ela entrasse numa igreja, que ela sentasse ali, tivesse o livre-arbítrio de ouvir a palavra de Deus, que ela possa escolher a igreja que ela quiser congregar, seja a igreja A, seja da igreja B, seja da igreja C, contanto que elas pregam o verdadeiro evangelho. Nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, vamos ver aqui o que ele falou. Somente a comunhão que passa pela grande decepção, com seus maus e desagradáveis aspectos, começa a ser o que ela deve ser diante de Deus. Começa a possar-se na fé da promessa recebida. Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por essa decepção, tanto melhor para ambas. Uma comunhão que não suporte e não sobreviva a uma tal decepção, que se agarre ao seu ideal quando ele é para ser destruído, perde na mesma hora a promessa de comunhão duradoura e se desmanchará mais cedo ou mais tarde. A pessoa que ama mais seu sonho de uma comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, destruirá qualquer comunhão cristã, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e abnegada. Então quer dizer, a pessoa tem que ter maturidade cristã. Ela não tem que ser um crente fanático, um cristão fanático. Ela tem que ter uma maturidade cristã, uma posição cristã. E essa foi uma posição que eu adotei para a minha vida. Se hoje eu ainda sou Raul Seixista, sou. Só que agora eu sou Raul Seixista cristão. Porque a minha bandeira ainda carrego, que é a minha bandeira da sociedade alternativa.
Quando eu descobri que a sociedade alternativa é espiritual, ela me deu um livre-arbítrio e um acesso para que eu pudesse entrar em todas as igrejas e ali provar com maior liberdade os espíritos que estão ali pregando. Se realmente o homem que está ali é um homem de Deus, ele prega realmente a palavra de Deus, ele está sendo mesmo um canal de informações do Espírito Santo, ou ele simplesmente está sendo um homem carnal e que prega doutrinas diabólicas. Então, eu sou um homem livre. Se eu quiser me ingressar a uma igreja, eu vou lá e me ingresso. Se eu quiser me tornar membro, eu vou lá e me torno membro. Mas nada me proíbe de chegar e dizer que eu não quero ser membro, mas apenas congregar. E se você que é cristão, está me ouvindo, você que se diz que é a igreja de Jesus e faz isso em casa e não tem nenhuma instituição, você está totalmente errado. Não é uma alternativa certa para essa sociedade. E também não é uma alternativa certa nem para sua família. Nem para sua família. Ora, de repente você é o único que tem essa vida com Deus, não vai para uma instituição, né? E quer mostrar para sua família que não são convertidos e que é dessa forma que serve a Deus. E você sabe que está errado. Ora, se dentro da igreja, pregando a palavra de Deus, pessoas ouvem e ainda assim poucos ainda se convertem, imagine fora. Imagine fora. Porque uma é você pregar a palavra de Deus, outra é você receber também a pregação de uma palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Quando as igrejas me convidam, eu vou lá e prego. E quando a igreja não me convida? A única que eu posso pregar a palavra de Deus é no Facebook. Quando o Espírito Santo me dá uma pregação, eu vou lá e prego. Só que a pregação no Facebook é totalmente diferente quando se vai numa igreja. Na igreja você prega para o povo dali. Agora no Facebook, o Espírito Santo me usa para pregar para o povo em geral. Só que quando não acontece nem de um lado e nem do outro, aonde eu vou? Eu vou para a igreja e recebo também a pregação. Todo pastor também tem que receber a pregação. Quem tenta viver sua fé fora da comunidade pode até sofrer menos, mas também progride menos. Fora da comunidade. Comunidade que digo é não o templo. Somos como que senhores do nosso próprio destino. Então nós somos senhores do nosso próprio destino. É você que decide. Todo mundo nesse mundo fala de Deus. Tá com o cigarrão na boca, fala de Deus. Bebe suas cachaças, ainda fala de Deus. Agradece até a Deus pela cervejinha, por isso, por aquilo. Mas quem será o Deus dessa pessoa? Será que esse Deus que eles mesmos falam é o mesmo Deus que eu estou falando aqui? Será que esse mesmo Deus que esse mundo pecaminoso lá fora fala é o mesmo Deus que está na Bíblia? Porque quando fala Deus, ele é o centro de tudo. Mas quem é esse Deus? Quem será esse Deus? O Deus que eu falo, que eu estou passando para você, que disso aqui que eu estou falando, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Pai. O que está lá nos céus. O que deu seu Filho unigênito. É o Senhor Jesus, que é o mesmo. O Senhor Jesus é esse Deus que eu falo. Jesus, homem, é esse Deus que eu falo também. Agora, qual é esse Deus que muitos estão falando neste mundo? Estou indo já ao final da mensagem. Mas não temos com que contar no momento em que precisamos que a nossa rota seja corrigida. Tentamos em estagnar. Quer dizer, pessoas assim, quando vai precisar de alguma ajuda, de algum apoio espiritual, ela não vai encontrar. Vivemos num tempo em que as pessoas anseiam por comunidade, pois ela é sinônima de segurança. Como podemos atrair essas pessoas? Não apenas falando bem da comunidade ou da sua igreja, mas vivendo do modo que a nossa própria vivência fale mais alto. Pelo testemunho público. Eu sou Raul Seixista cristão. E como que eu vou dar testemunho de Jesus?
Como que eu vou dar testemunho? Como que as pessoas falam, nossa, Gerdau, maluco, beleza, cristão. Gerdau, Raul Seixista, cristão. Da onde isso? O cara tá o quê? Endemoniado? O cara tá o quê? Da onde que o cara tirou isso? Aí eu tenho que fazer o que tá aqui. Com a minha própria vivência com o próprio Deus. Do meu testemunho, do meu caráter. Quem me conheceu, quem me conhece, e quem me conhece há muito tempo não me vê, e quando me encontrar, vai ver que eu sou diferente. As minhas palavras são outras, os meus pensamentos são outros, a minha visão é outra. Tudo na vida da gente muda. Sendo abertos e inclusivos como foi Jesus. Que seja para conversar com a samaritana, à beira do poço. Essa samaritana aqui, que foi dita aqui, um judeu não podia conversar com essa samaritana, e Jesus era judeu. E ele chegou e foi conversar com essa samaritana. Quer dizer, ele já quebrou esse tipo de religião. Por isso que Jesus é uma alternativa hoje para esse mundo. Ele quebrou isso daí, essa religiosidade. Ah, você hoje não pode... Ó, é a mesma coisa nos dias de hoje. Ah, você agora que é da igreja, você hoje não pode conversar com as pessoas do mundo. Você tem que trocar de amizade, você tem que abandonar essas amizades, abandonar esses amigos. Mas não é isso. Não é isso que Jesus tem nos ensinado. Ou também com Nicodemos na calada da noite, quando Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus na calada da noite. Nicodemos, quando foi buscar o Senhor Jesus na calada da noite, ele foi escondido de todo mundo para que ninguém visse que ele foi procurar o Senhor Jesus naquela época. Também temos que ser sinceros ao olhar para os movimentos como Marcha para Jesus. E nos perguntamos se isso reflete mesmo nos valores como cristão, e se isso está de fato despertando o desejo das pessoas de fazerem parte dessa nossa sociedade alternativa. Ou apenas desejando que sejamos cada vez mais essênios, longe e isolados em nossos desertos espirituais. É a mesma coisa essa marcha para Jesus. A marcha para Jesus, ela para mim, ela é um avanço de um ecumenismo. A junção de todas as religiões. Eu não gosto. Eu sou contra essa marcha para Jesus. Ah, mas fala para Jesus, Gerdau, é marcha de Jesus. Mas eu sou contra. Por que eu sou contra? Ela é a junção do ecumenismo. É ali que tem a igreja A, é ali que vai tendo a igreja B, é ali que vai tendo as junções de várias religiões, que vai se chamar o ecumenismo. E é o que nós vamos ter aqui pela frente, o ecumenismo. Viva a sociedade alternativa. Viva no sentido de viver, seja se formos de fato em Cristo. Com certeza, antes do fim deixaremos de cantar Viva a sociedade alternativa, para sermos percebidos pelo mundo como uma sociedade alternativa viva. Então a sociedade alternativa espiritual, ela não é mais viva a sociedade alternativa, não, ela é sociedade alternativa viva. Quando Deus viu que o mundo não estava tendo mais conserto, eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo tem revelado. Quando Deus criou o homem, e quando o homem pecou no início da criação, mas antes da criação do homem, Deus criou o céu, criou a terra, colocou o sol, separou os mares, fez tudo esse feito que nós sabemos hoje.
Mas havia uma conversa entre os três, entre Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. E o Espírito Santo já estava pairando sobre o ar. A Bíblia fala no início de Gênesis que ele ficava pairando sobre o mar, sobre o ar. Chegou lá e trouxe informação para Deus. A terra está assim, 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 assado. Aí houve essa criação. Aí o homem vai lá, peca contra Deus. Deus expulsa eles do paraíso. E agora? E agora? O que será resolvido? Aí saiu a palavra. Só tem uma alternativa para aquela sociedade. Alguém tem que descer lá. Quem vai? O Senhor Jesus chega e fala: eu vou descer e vou ser essa alternativa para essa sociedade. E é o que o Jesus fez. Ele foi uma alternativa para a sociedade nos dias de hoje. Você acha que você indo nos espíritas, na macumba, você acha que você indo para vários lugares é uma alternativa para a sua vida? A alternativa para a sua vida, meu amigo, é o Senhor Jesus. A alternativa para a sociedade nos dias de hoje é também, sim, o Senhor Jesus. Não existe outra alternativa. Então essa é a alternativa espiritual da sociedade alternativa que eu apresento para você. E no decorrer das próximas semanas, nós vamos fazer 4 transmissões, serão 4 etapas que eu vou falar sobre a sociedade alternativa da nossa política atual. Pode ter certeza que agora você vai aprender realmente o que é sociedade alternativa. A sociedade alternativa, como eu falei do início, não é mais tomar banho de chapéu. Agora ela mudou totalmente o foco. A conversa é mais espiritual, a conversa é política, a conversa é ser humano, é sociedade e é nos direitos nossos. Que Deus abençoe a todos e agradeço pela transmissão no nome do Senhor Jesus.